sobre... Ontem à tarde, nós avançamos de que o Cruzeiro estava lá, trocando documentos, né, com a situação do Sinisterra e tal. E aí, ontem, você me pediu para fazer uma checagem sobre o Matheus França. A informação que recebi ontem, e foi curta e grossa a resposta, não grossa no sentido de mal educada, foi a seguinte: perguntei sobre o Matheus França, e aí a minha fonte respondeu. Cadê o negócio aqui, pô? O que ele foi que falou mesmo? Que era muito caro. Era um jogador considerado muito caro. Tá. Muito caro. Negativo. Então, o Matheus França, não. O Matheus Gonçalves, a outra fonte falou que não. Não teve nenhuma nova procura por esses dias, que a coisa está estagnada. E confirmou o Sinisterra. Além disso, tem alguma coisa nova? Não, né, senhores? Tem valor? Que eu saiba, não. Deve estar acontecendo. Só não vazou, eu né? não sei quando nem onde, né? É isso que acontece. Sinisterra, a negociação não está travada, segue tendo um andamento natural, digamos assim, para que o jogador colombiano assine com o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai seguir no mercado. Caso consiga fechar com esse jogador, é o desejo do clube os 2 pontas, mas é isso, HG. De momento, o status é o mesmo de ontem. O Daniel Abreu deu uma informação, mandou pra gente a informação de que ele não participa, não está na relação dos jogadores. Do jogo do Bournemouth contra o Liverpool. O Daniel deu essa informação aqui, é do Dani. É do nosso Dani, da Band Band News. Que o Sinisterra está fora da partida entre Bournemouth e Liverpool. Isso. Isso significa? Ué, significa pra caramba, né? Significa pra caramba. Eu acho que ele até complementa aí que ele deve estar vindo para o Brasil, viaja para o Brasil e assinar com o Cruzeiro nos próximos dias. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, 14 de agosto. Final de semana aí, ele deve estar por aqui. Vai dar certinho, isso aí não vai. Uma pessoa me dar ruim, não. Isso. Eu perguntei sobre essa situação dele ter ficado fora, mas é uma pessoa do Cruzeiro, não é do jogador, então não tem como saber exatamente se essa pessoa do Cruzeiro saberia da ausência dele no jogo. Mas ele só me disse negociação adiantada. Não então disse pronto. mais nada. Então, isso aí diz muito, acho que o Sinisterra, de fato, já era, vem mesmo. Vem mesmo. Isso é só se na hora da caneta ali, a caneta falhar e não ter tinta, porque só está aguardando a assinatura. Lembrando, né, que assim, claro que causou uma necessidade, é uma necessidade que a gente tem falado aqui no programa desde fevereiro, do Jardim, ter essa necessidade pelo jogador de velocidade, mas quando e se o Sinisterra for de fato confirmado como jogador do Cruzeiro, será a 12ª contratação do Cruzeiro nessa temporada 2025, que na primeira janela, aquela mais curtinha, trouxe 11 reforços. Então, repito, né? O próximo reforço do Cruzeiro a chegar, sendo o Sinisterra ou não, vai ser o 12º reforço do Cruzeiro nesse ano de 2025. Ô, Valu, você tem informações, que é claro, você vai ter apurado muito sobre isso, de como que está a questão física do Sinisterra? Ele está curado, ele não tem nenhuma lesão. Obviamente vai ser um jogador que precisa A última lesão dele foi condicionar. no ano passado, ou ele teve alguma esse ano? Que teve uma em novembro de 24. Não teve uma em março, Valu? Não, em março foi o último jogo dele, 15 de março, né? Então é um jogador que está curado, ele vai precisar de um período para se recuperar, não adianta, caso ele chegue mesmo, tá, pessoal? Estamos trabalhando com as negociações avançadas, ninguém aqui cravou, vai cravar isso até o clube, evidentemente, mostrar que a negociação foi concretizada. Ele não vai chegar, isso aí é fato, não há por que o torcedor criar a expectativa de que ele já vai chegar pronto e ir para o jogo. Ele não vai chegar nessa condição, vai precisar se condicionar e aí vai depender de uma resposta também do próprio atleta fisicamente, de quanto tempo isso vai ser demandado, né? Até que ele esteja apto a começar a ser utilizado dentro dos jogos da temporada 2025 pelo Cruzeiro. É engraçado que eu só... Olha aqui, Thiago. Olha aqui a informação sobre o Matheus França, a nova que chegou. Uai, será? Eu perguntei para 2 pessoas do Cruzeiro. Uma disse que era muito caro, negativo. A outra, sobre o Matheus França, a outra respondeu aqui, quem sabe? Não estou entendendo. Cara, talvez... É aquele negócio, se o clube abaixar a pedida, né? O clube abaixa a pedida. Lembrando que ele foi contratado pelo Crystal Palace 2 anos atrás por 20 milhões de euros.
20 milhões de euros hoje dá um pouquinho mais de 120 milhões de reais. Então, assim, hoje, só se fosse por empréstimo, eu imagino. Porque 20 milhões de euros é caro, salgado para que um clube pague, pensando na contratação do jogador. Então, dependendo de uma possível mudança, uma possível redução de valores, eu imagino que seja possível. Mas dependeria de uma redução de valores. Pela situação atual, eu sinceramente descarto. Eu acabei de receber aqui que a Sky Sports, lá na Inglaterra, já está dando como certa a saída dele para o Cruzeiro. Sinisterra. Então já era. Sinisterra saindo para fechar com o Cruzeiro. Eu não sei se você... Só a respeito do Matheus França, a questão salarial dele também é bem importante, tá? Salário muito alto. É. Por isso, deve que uma das fontes me disse que era muito caro e me deu negativo. Os vencimentos são altíssimos, ainda para o nosso futebol, que tem valores, o próprio Cruzeiro tem salários Qual importantes. Qual que é, Valor? Sabe a média de salarial dele? Não, sei que são valores importantes. O Thiago está traduzindo para a gente, eu mandei para ele a informação que está sendo publicada que lá o na Bournemouth tem um acordo com o Cruzeiro para que Luiz Sinisterra inicialmente assine por uma temporada, assine por empréstimo de uma temporada. Ele não estará envolvido amanhã na viagem do Bournemouth para Liverpool. O atacante viajará para o Brasil nos próximos dias. Então essa é uma informação da Sky Sports. Casa com a informação do Mark McAdam. Mas o Mark McAdam não dá crédito pro Daniel Abreu, não, né? Não, deu não. Às vezes ele leu do Daniel Abreu e meteu essa, né? Aí tem que o Mark McAdam. Tem que dar crédito aí, viu? É isso aqui, ó. Acabei de confirmar com uma pessoa do Cruzeiro aqui, realmente procede tudo isso aí que o Daniel deu e que o pessoal registrou aqui agora. De fato, ele, como o Daniel disse aqui, estará em Belo Horizonte nos próximos dias. E aí, exames e assinatura de contrato. Uma pessoa do Cruzeiro acabou de confirmar a informação aqui. E eu não sei se você que está assistindo o Donos da Bola já teve a curiosidade de correr lá no YouTube. Gente, eu sei que compilado de YouTube, você buscar lá Breno Galante, você vai achar que é o melhor zagueiro do Brasil. E, no entanto, é ruim que dói. Então, assim, você vai lá e coloca o nome do Sinisterra e assiste aos vídeos para vocês entenderem melhor que ele bem fisicamente, o Cruzeiro fez uma baita contratação, hein? Baita contratação. Ele bem fisicamente... Ele bem fisicamente é o jogador que o Pelaipe falou. Inquestionável. Eu também acho. No nível do futebol brasileiro, tá, pessoal? Ninguém está falando que ele é o novo Valderrama, nem o saudoso Fred Rincon, nem tampouco o Aristizábal. Até hoje pela manhã eu estava conversando com um amigo e aí o Amaral... Só uma coisa. O Amaral falou, ele é espécie de Valência. Não acho que ele tem as características do Valência, não. Eu disse ao Amaral, eu não acho. O Valência... O característica do John Arias? Cara, com mais velocidade. Colombiano ou equatoriano? Colombiano. Ele jogou com Arias, jogou com o Luiz Dias, jogos. O Luiz Dias de um lado e ele do outro, na seleção colombiana. Fez uma ótima Copa América. Só uma coisa, não sei se o pessoal vai lembrar, o Bournemouth pagou 20 milhões de libras. Ele movimentou mais de 40 milhões, Thiago, nas últimas transações dele. No ano passado, isso. Um ano. E quando o Rafinha é vendido pro Barcelona, sai do Leeds pro Barcelona. Isso, o Bielsa vai atrás dele, para substituir o Rafinha. Então, é um cara que no ano passado custou 20 milhões de libras. As últimas transações ele movimentou mais de 40 milhões de libras. Sim, então, nós estamos falando de muita grana, velho. E assim, pro Cruzeiro trazer esse cara, não tem jeito. É um negócio, assim, muito bem costurado, é importante enaltecer a diretoria do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não está pagando esses 20 milhões de libras para tirá-lo de lá. Está trazendo por empréstimo com opção de compra ao final do término do contrato. E por conta disso que você está falando, da importância desse jogador... Olha o tamanho do cara. O Cruzeiro joga contratou. contra o Mirassol agora, depois joga contra o Inter, depois joga contra o Atlético. Isso. Né? Se ele chega, vamos colocar aí no final de semana. E aí ele tem uma semana, 10 dias para poder se preparar para o jogo contra o Atlético. Você levaria ele para o jogo mesmo se ele não tivesse 100%? Levaria. Se ele tivesse ali com 50%? Eu levaria para o banco. Eu levaria para o banco e ele ia ser relacionado para o jogo contra o Liverpool. Porque vale lembrar que até dia 3/10, todo mundo pode se inscrever até o dia 3/10. 3/10, a Copa do Brasil, a inscrição até dia 3/10. Tá bom. A janela até o dia 2/9, né? Mas assim, não precisa estar 100%, né? Não, então, olha só, vamos lá.
ele seria relacionado numa situação normal, ele seria relacionado para um jogo contra o Liverpool. No próximo fim de semana. No próximo fim de semana. Pois é. E se ele seria titular ou não, eu não sei. Ele chegando ao Cruzeiro, passando nos exames médicos e tendo a possibilidade de estrear contra o Atlético na Copa do Brasil, eu colocaria ele no banco, para ele ter minutos contra o Atlético. É isso, Sim. também acho. Sim. A estreia eu acho que vai ser. Alguém tem a informação sobre os valores do passe fixado? Ainda não. Você já tem? Não, estou tentando buscar aqui. E eu perguntei para uma fonte do Cruzeiro agora se além do Sinisterra, se tem alguma outra novidade, e essa fonte disse... Só uma coisa. Pode falar, desculpa. Não, vou agora. Para. Daqui a pouco Era eu pra falar respondo. do Sinisterra mesmo. O jogo do Liverpool amanhã já era partida de Premier League. É, já era a primeira rodada. inglês. É, Nós primeira estamos falando rodada. em amistoso. Não, Sim, então o ele cara tem. estava pronto É a primeira já rodada. para jogar. Já fez uma pré-temporada inteira. primeira rodada. Tá 100% preparado para jogar. Tem que É, levar. então tem. Ele chegando tem que levar. E eu estou tentando apurar o valor do passe fixado do Sinisterra aqui. E estou vendo os 3 pontinhos aqui, está respondendo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Lá vem. Isso é muito bom. E a outra Gente, novidade? eu sei que às vezes vocês ficam aí incomodados, às vezes até fala, às vezes está num lugar aqui e tal, pô, abra a câmera, vocês estão lá mexendo no celular, mas nós estamos aqui cavando o Elton buscando informação. Até pesquisando. Estou cavando uma Pô, informação, eu acabei de pesquisando pesquisar uma pra ver coisa. se o jogo era da Dá Premier League. um esporro da esposa aqui, outra colar, sabe como é que é? A Marcando minha- um date, hein? Marcando um date. Sabe quem é mestre nisso? Marcando um date? Mas todo mundo aqui é casado. Como que alguém pode marcar um date? Tô zoando. O silêncio vai falar para nós. O que você ficou olhando aí, Eu rapaz? só fiz pra provocar ele, que eu sabia que ele dá risadinha. Grande figura. Ai, tá até doendo. Ri demais. Vai dar canho. Peraí. Pode Você falar, falou que pode tinha falar. outra novidade. E eu te interrompi pra contar que o jogo era da Premier League e que ele tinha condição de jogar. Qual que é a outra novidade? Conta pra gente. Uma coisa é certa, viu, HG? Repetindo mais uma vez. O Cruzeiro está nessa frente do Sinisterra e em outras frentes. O Cruzeiro quer mesmo trazer 2 jogadores de ponta. Entende que é uma necessidade grande para mudar, para trazer características diferentes para esse Cruzeiro até o final da temporada 2025. Peraí. Precisa de um zagueiro também mesmo, né? Zagueiro, eu não acho, viu, Thiago? Pô, se machuca um. Então, tem. Vamos lá, o Jonathan Jesus, as últimas vezes que entrou, foi muito concordamos. bem. E o João Marcelo abreviou, assim, de uma maneira bizarra o período de recuperação dele. Eu ainda acho que precisa ter um. Eu só pra acho que pensando ter um problema. no ano que vem, caso o Cruzeiro consiga voltar à Libertadores, é uma questão que pode ser melhorada, mas não é emergencial, Então, só para entende? entender, assim, se Deus me livre e guarde, tá? O João, não vou falar de expulsão, então. Foi expulso o João, que estava no banco, o João Marcelo, Tá. e foi expulso também o Jonathan Jesus. Não, aí... Mas Calma, aí não, discreto, calma. Aí você tem 2 jogadores só. Essa é a maior zica da temporada. Mas isso acontece. Não, Isso você tá acontece. dizendo... Isso é Não, aí não absolutamente tem normal. como, aí o Cruzeiro... Aí você teria que usar o Gamarra, que é um cara que não tem sido utilizado. Eu acho que ele nem seria utilizado assim. Nem mesmo. assim ele seria utilizado. É só um achismo meu, Thiago. Cara, eu até recebi uma resposta aqui, mas assim... Talvez o Bruno Alves, que está servindo a seleção, se Falou destacando, barato? inclusive. Ou seja, nada caro demais. Foi isso que ele te disse? Não, eu fiquei triste, decepcionado. O que ele te disse? Conta pra gente um Uma pouquinho. respostinha bem mequetrefe, assim. Não podemos falar em valores de passe fixado, porque ainda não assinamos nada. Então tudo pode mudar. Não vai mudar, pô. Fala assim, quando assinar, você me conta? Pois é, mas foi o que eu perguntei, mas aí não Quando respondeu assinar, de você me novo, conta. pô. Aí não. Porque eu sou dessa. Peraí. O outro jogador que o Cruzeiro está trazendo vem do mundo árabe. Não existe um mundo árabe, tá, gente? Isso é só uma força de expressão. Não, mas a gente usa isso no futebol. Existe o mundo árabe e, inclusive, o mundo do Caverna do Dragão. Respeite os mundos. É brasileiro? Eu odeio o mestre dos magos, um traíra. Não é. O mestre dos magos é um traíra. Pergunta se é Ele brasileiro. sempre desaparece nas horas Pergunta se é importantes. brasileiro. Hein? Peraí. Pergunta se é do Al Nassr, brasileiro, jogou no Corinthians. Começa com W e termina com Wesley. É um perfil que eu gosto. Mundo árabe. O que o Elton pediu para colocar? Tá, o Elton pediu para colocar o Thiago na já tela. traduziu, foi isso aí que o Thiago Thiago já traduziu, traduziu. mas foi essa notícia aí. Só confirmando, então.
Aí, como a turma toda lê muito bem o inglês, aí todo mundo... Pode traduzir, Tio. O Bournemouth chegou a um acordo Brasileiro, com o Cruzeiro. brasileiro. É o Wesley, eu acho, hein? Eu acho que é o Wesley. Vai aí atrás do Mas aí empresário eu dele acho também. que é. Vou ligar pro empresário Traduz dele aí, agora. Thiago. O Bournemouth chegou a um acordo com o Cruzeiro por Luiz Sinisterra, inicialmente por empréstimo uma temporada. Ele não está envolvido amanhã no jogo, na viagem do Bournemouth a Liverpool. O atacante viajará ao Brasil nos próximos dias. Olha, se o Bournemouth quiser que eu viaje a Liverpool no lugar dele. Puta lugar, meu, você ia amar. Nossa, Você vai ser gosto sonho de ir lá. Beatles. Puxa vida. Então tá aí. Viu, Bournemouth? É isso aí. Acho que agora, para fechar a janela boa pro Cruzeiro, é só arrumar um lugar pro Wallace e um lugar pro Lautaro. Não, vô Valor. Não tem Ele como, resolveu? né? O Wallace já fez mais de 7 Não, jogos. mas não seria precisa ser uma no Brasil, situação- não tem seria uma lugar, não. E o situação Ceará, difícil. como que anda Talvez- a situação? Não era o Ceará que queria o Lautaro, Valor? Tava nas mãos do Ceará, negociar a questão salarial com o Lautaro. O Cruzeiro já voltou atrás daquela situação, não teria nenhum impeditivo. Vejamos, papo que o Grêmio lembrando que quer, o Ceará, lembrando que o Ceará levou o Rodriguinho, Sim. né? Do Cruzeiro Sim. também. Não sei se Desistiu? se seria, lembrando que o Rodriguinho é um jogador de velocidade também. Se seria o Rodriguinho ou o Lautaro, essa informação eu de fato não tenho. O Grêmio chegou a falar sobre o Lautaro também, porque o Internacional eu escutei, mas já um tem papo. algum Grêmio também. tempo. Teve um O papo Grêmio do também? Grêmio. Grêmio também. E Ó, o o Grêmio que eu- fez uma leva, né? Ontem, eu comentei- 4 jogadores saíram. Eu comentei aqui, Valor, sobre... Eu estava sexta-feira, rapidamente aqui, eu estava sexta-feira lá em Belo Horizonte, lá em São Paulo, estou em Belo Horizonte, lá em São Paulo, e aí encontrei com um empresário num lugar que eu fui jantar com a minha esposa lá, com a minha família e tal, e com meus irmãos, o Toninho e o Léo. Aí fomos lá e tal, eu tô jantando, aí esse empresário foi até a mesa e a gente foi bater um papo. Aí, papo vai, papo vem, o Lautaro no Red Bull Bragantino, hein? O Seabra gosta dele e tal. Ele tá com quantos jogos, Altinho? Você falou, Lautaro? O Lautaro tem 5 na série. Então ainda pode, hein? Pode. Ainda pode, hein? Porque o Seabra renovou lá. Não sei se alguém deu isso aí. Renovou lá, né? Não renovou, não é oficial ainda não. Tem pouco mais de Não, 15 renovou dias, e já né? assinou. Já irmão. assinou? Já assinou.